Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E, atualmente, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item número 8, aqui no subitem que trata de causas anteriores das aflições, quando as aflições da nossa encarnação não estão as suas causas nesta encarnação. Ele agora, no item 8, vai falar do nosso planejamento reencarnatório, que é exatamente onde nós planejamos muitas provas e expiações que aqui passaremos. Aqui ele chama de tribulações, não é? As tribulações da vida, que são aquelas dificuldades maiores que podem vir tanto em forma de prova como expiação, mas depois ele vai falar melhor sobre a questão de prova e expiação. Mas vamos ver aqui. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Então, quando endurecido ou ignorante, não tem condição de ajuizar sobre o que vai se dar e o que precisa que se dê durante a sua encarnação, então ele vai ter, no caso, o espírito, essas provas e expiações impostas, e Kardec aqui fala chama de tribulações. Mas essas mesmas tribulações são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Aqui Kardec faz uma comparação com o nosso dia a dia, com um dia de trabalho comum, não é? Na nossa vida aqui encarnada. Então, ele está comparando aqui a possibilidade de nós, espíritos imortais, ao errarmos numa encarnação, podermos reparar numa próxima, como um funcionário que erra no seu trabalho e pode reparar no dia seguinte o seu trabalho. E assim não perde o benefício do seu salário, né? Nem do seu progresso profissional na empresa. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Então, ao mesmo tempo que nós, nas tribulações, estamos reparando o nosso passado, também são boas ações, e boas ações serão sementeiras boas para colheitas boas no futuro. Então, tudo que fizermos positivo agora, tanto estamos corrigindo o passado, quanto estamos preparando um futuro melhor. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente pela primeira falta. Ou seja, é aquela visão de que uma encarnação mal aproveitada poderia colocar uma pessoa no inferno e lá ficar para toda a eternidade. Então, não é isso que acontece. Não condena Deus irrevogavelmente a criatura pela primeira falta, ou seja, por uma falta cometida numa única encarnação. Ok? Vamos então ao item 9, onde ele continua falando sobre a questão de provas e expiações. Entretanto, diz Kardec, não seria possível crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma falta determinada. Ou seja, nem toda tribulação que passamos aqui é porque fizemos algo errado e estamos expiando, certo? São frequentemente simples provas, escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, escorregando aqui, assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Então, as questões
não acabadas, mal terminadas, mal feitas no nosso passado, vão ser repetidas. E será, então, como exatamente uma segunda prova. É a expiação, o ano repetido, é a expiação, estamos repetindo. Mas, sendo bem executados, servirá para o nosso futuro. Mas, se erramos, podemos também estar no mundo espiritual, não termos nada a reparar naquele ponto específico, certo? Porque temos muita coisa a reparar, senão não estaríamos neste planeta. Mas naquela situação específica, vamos imaginar, eu não tenho nenhuma falta atual, já o que eu tinha eu já corrigi, vamos dizer assim, é difícil a gente não pensar assim, mas vamos, hipoteticamente, com o dinheiro. Então, eu peço a prova do dinheiro para fazer bom uso do dinheiro. Eu não estou espiando. Vamos imaginar, porque as pessoas às vezes podem não ver isso como uma prova, mas os espíritos, no livro dos Espíritos, dizem que a riqueza é muito mais difícil do que a pobreza. Mas vamos pensar em outra coisa. Eu peço a cegueira, porque eu acho que a cegueira vai me possibilitar adquirir virtudes importantes e eu quero me provar nessa situação. Então, não é porque vemos alguém deficiente visual, que não enxergue, esse aí queimou o olho de alguém. Não é assim que acontece. Também pode ter sido pedida. Aquela prova pode ser uma prova pedida, pode não ser uma expiação. Nós aqui, melhor mesmo que a gente, já dissemos isso, né? Não fiquemos investigando. Será que é prova? Será? Porque não é investigação, porque não vai se chegar a conclusão nenhuma, porque aqui não se sabe. É prova ou expiação? É prova ou expiação? Vamos deixar para Deus, vamos deixar cada um viver a sua vida. Não é isso? Serão provas, nós vimos, não é? Porque toda expiação é prova. Então, tudo é prova, tá? Mas nem toda prova é uma expiação, certo? Mas tudo é prova. Nós vamos ter provas que são expiações, tá? Quando são provas que estão sendo aqui, repetidas. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. É isso mesmo. Pode não ser expiação, mas se eu estou passando por prova, é porque eu ainda sou um espírito inferior. E ele vai explicar, né? Porque o que é perfeito não tem necessidade mais de ser provado. Então, se eu ainda estou sendo provado, é porque eu ainda sou inferior. Se eu ainda estou tendo prova na escola, é porque eu ainda sou aluno, não sou professor. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, no sentido de tarefa. Uma tarefa a cumprir, depois ele complementa, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, vou reler isso aqui. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Então, quanto mais penosa a luta e mais firme sua postura no bem, mais vitoriosa sai essa pessoa da sua prova. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com a resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Muito bem. Conhecemos pessoas assim, né? Um dia chegaremos lá. Pode ser que um dos amigos também seja, desculpa, né? Falamos apenas por nós aqui. Podem ser, ao contrário,
Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Compelem, mas não quer dizer que o homem chegue a se revoltar necessariamente, ok? Pode fazer, mas não necessariamente faz, porque ele também pode optar em não se revoltar, não é? Em aceitar. Mas quanto mais ele tende a se revoltar, mais pode ser que seja realmente uma expiação. O sofrimento que não excita lamentações pode sem dúvida, ser uma expiação. Quer dizer, a pessoa não está se lamentando e a gente vai pensar, não deve ser expiação não, deve ser prova. Pode ser que seja uma expiação. Mas é indício que ela foi, antes de tudo, escolhida voluntariamente, aquela expiação, do que imposta, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Então o espírito veio decidido, assim, dessa vez eu vou. Ah, caiu 19 vezes ali, mas é aquele momento, não é? Em que a ficha cai, em que não tem quem pare. Vai acumulando energia potencial, e de repente, vai no impulso. E aí não tem que parar também não. Isso é bom, né? É o que ele diz aqui. É prova de uma forte resolução, o que é sinal de progresso. Infelizmente é o que falamos, né? Ou felizmente, né? Essa resolução vem porque a pessoa não tem mais, como negar a si mesma de que se não for de si, nada vai mudar. Se não partir de si a mudança, nada vai mudar. Então, cede-se ao bom senso e muda-se, né? No item 10, terminando aqui as causas anteriores das aflições, esse subitem, o item 10, Kardec nos diz: os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros, certo? Última escala, espíritos puros habitam mundos divinos ou celestes. Angélicos, não é? Desculpa. Angélicos ou celestes. Não divinos. Angélicos ou celestes. Toda mancha, vamos lá, vou confirmar, não vou deixar passar não. Três superiores. Mundos celestes, divinos, gente, divinos mesmo. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados. Está aqui no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então, voltando. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Mas espera aí, você não acabou de falar que eram mundos divinos ou celestes? Ele aqui está falando em mundos felizes. Para nós, mundo de regeneração já é um mundo feliz, certo? Então, essa questão de nomenclatura, de classificação, nós vamos sim precisar, porque nós somos alunos e precisamos. Mas não vamos esquecer que Kardec está falando e está tentando se fazer entendido. Então, é claro, o mundo onde habitam os espíritos puros é feliz? É muito feliz. E dos espíritos que habitam mundos felizes? É um mundo feliz? Muito feliz. São felizes lá? São felizes lá. Então, o mundo angélico, o mundo celeste ou divino, também é um mundo de felicidade. Também é um mundo feliz. Ok? O que não é um mundo feliz é o nosso. O nosso é um mundo de provas e expiações. Tem muita aflição, tá? Lá não tem não. Claro que cada vez vai ser mais. Não podemos nos prender na letra que mata. Vamos buscar entender. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada, a sua entrada, até que estejam purificados. Claro, se eles estão lá contaminados,
não podem entrar na cidade. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. Vamos trocando o quê? Vícios por virtudes. As provas da vida adiantam quando bem suportadas, como as provas da vida adiantam quando bem suportadas. Então, está falando primeiro das provas. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas lá de trás, né? Ou aquelas que trazemos aqui na consciência, apagam as faltas e purificam da mesma forma também. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais grave o remédio deve ser enérgico. Vocês desculpem, é que às vezes não é só a miopia. Vocês estão vendo? Às vezes é difícil aqui, porque a caneta passa no meio da palavra. Mas eu adoro esse livro. Tem outro volume lá, mas eu gosto de estudar deste. Desculpem. Voltando. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar. Quem não? E se regozijar de ser todo curado. Depende dele, pela sua resignação, que é o entendimento do sentimento. Obediência é a acatação da razão. Resignação é o entendimento do sentimento. Tornar depende dele, desse espírito reencarnado, que vem para expiar. Depende dele. Pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pela lamentação, sem o que estaria por recomeçar. Então, essa lamentação acabaria ameaçando toda a sua jornada a que ele volte lá e recomeçar em mais uma experiência expiatória. Portanto, devemos realmente vigiar e orar a fim de não cairmos nessas tentações dos nossos antigos vícios que ficam ali nos rondando e nos incitando às vezes para que os repitamos, mas nós estamos agora mais próximos ainda da verdade que liberta, do Evangelho, e principalmente com as luzes que a doutrina espírita nos traz para melhor entendermos. Então, os nossos recursos estão muito fortalecidos. Esqueci de novo de mudar eu estava em 11, de repente eu estou em 18. Mas é isso. Amanhã continuamos com o item 11. Até amanhã com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.